Olá, meus queridos e queridas, bem-vindos de volta ao nosso Papo Terapia. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Camila Pauleto. Neste canal nós falamos sobre comportamento. Todas as quartas-feiras eu falo sobre temperamento, enneagrama, depende aí do seriado. Neste momento nós estamos falando todas as quartas-feiras sobre o enneagrama, nossa jornada no enneagrama, onde se você assistir do primeiro ao último vídeo, você vai entender tudo. E às sextas-feiras nós falamos sobre o papo terapia. Nesses últimos tempos eu venho falando sobre transtorno, eu faço formação em psicanálise e decidi colocar aqui para vocês no canal esse conteúdo. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já seja bem-vindo, já dá o seu like, já compartilha com as pessoas que gostam também, que vocês conversam sobre, me indica, me espalha aí para o povo. Vamos fazer esse canal crescer para a gente espalhar conhecimento, principalmente autoconhecimento, para que nós tenhamos autonomia das nossas emoções. Quanto mais você se conhece, mais você se percebe, mais você sabe do que você precisa, quem você é, a que você veio, e menos você vai deixando as pessoas tomarem conta daquilo que só você pode fazer por você, que é o bem mais precioso que você tem, que é o seu emocional. Então, hoje nós vamos falar sobre um papo muito difundido aí nessa internet de meu Deus, nós vamos falar sobre o transtorno de personalidade narcisista. Eu deixei praticamente por último o transtorno de personalidade narcisista porque eu sabia que ia dar, como diz aqui no interior, pano para manga. Sim, vai dar pano para manga esse assunto porque nós temos muitas coisas a explorar sobre esse transtorno de personalidade narcisista, né? Então, tem os relacionamentos narcisistas, tem mãe narcisista, tem cônjuge narcisista, tem amigos narcisistas. Então, eu pretendo aí espalhar todo esse conhecimento e a gente dividir em vários vídeos. Eu tenho as minhas experiências também com narcisistas, né? Então, de todos os tipos. Então, eu vou fazer como eu sempre faço, que é dando o início ao protocolo que eu desenvolvi aqui no nosso Papo Terapia, que eu passo como se fosse uma ficha técnica do transtorno. Então, tem a minha colinha aqui. Vamos passar a ficha técnica desse transtorno, né? Então, eu pego a minha cola e falo aqui, né, a etiologia, os sinais e sintomas, diagnóstico, tratamento. Só que depois disso, nós vamos falar algumas coisas a mais sobre isso, porque nesse assunto, felizmente ou infelizmente, eu tenho bastante experiência, né? Eu sei bem falar de narcisista, eu já passei aí por poucas e boas em relacionamentos narcisistas, então eu pretendo aqui discorrer com vocês sobre isso, tá bom? Então, vamos falar sobre a visão geral, né, desse transtorno. Lembrando que, antes de eu falar do transtorno em si, uma pessoa diagnosticada com o transtorno de personalidade narcisista é aquela que cumpre todos os quesitos que nós vamos falar aqui. Agora, normalmente as pessoas têm traços da personalidade narcisista e os traços da personalidade narcisista são muito comuns nas pessoas, né? Então, por exemplo, uma pessoa com uma autoestima elevada pode ser confundida com alguém que tem o transtorno narcisista. Mas se você prosseguir aqui com a gente nesse canal, nesse estudo, você vai entender a diferença de pessoas que têm autoestima elevada, pessoas que têm o transtorno de personalidade narcisista, transtorno de personalidade antissocial, né, que são aí os psicopatas, os sociopatas, que muitos se assemelham com os narcisistas. Todo sociopata ou psicopata é narcisista, mas nem todo narcisista é psicopata ou sociopata, como queiram chamar, certo? Então vamos começar. O transtorno de personalidade narcisista é caracterizado por um padrão generalizado de grandiosidade, necessidade de adulação e falta de empatia. Então,
Quais são os quesitos básicos de uma pessoa que tem esse transtorno? Ela fatalmente vai ter esse padrão generalizado de grandiosidade, ou seja, vai querer ser reconhecido ou reconhecida por algo que ele ou ela faz de maneira extremamente admirável, né? Por isso que os narcisistas gostam de alcançar topos. Então, topos de empresas, liderança de empresa, liderança de igreja, liderança de departamento, seja lá onde eles trabalham, certo? Então, já vai somando aí as dicas que eu vou dar. Necessidade de adulação, ou seja, todo narcisista tem o que nós chamamos de seus macacos voadores, que são aqueles que vão ser os brinquedinhos dos narcisistas. Mais para frente eu vou falar sobre isso e em todos os vídeos sobre narcisista, né? Eu vou falar sobre os macacos voadores, porque são as vítimas dos narcisistas. São aquelas pessoas que eles precisam ter por perto para validar a grandiosidade deles, os puxa-sacos, como a gente fala comumente e pejorativamente, tá bom? E a falta de empatia. O que é essa falta de empatia? É algo que o psicopata tem também. Só que o psicopata, ele tem um prazer na perversidade. E o narcisista, ele tem um prazer no poder que ele exerce sobre aquelas pessoas. Certo? Então, assim, gente, é muito conteúdo. Esse vídeo poderá ficar longo, é claro que eu vou dividir em mais vídeos, mas o principal aqui eu já quero soltar para vocês, porque esse vídeo é muito aguardado. Eu já sei, já me pediram, eu já falo sobre isso há um tempão com as pessoas que convivem comigo, então tava mais do que na hora de eu colocar ele aqui. Vamos lá. Como os pacientes com transtorno de personalidade narcisista têm dificuldades para regular a autoestima, eles precisam de louvação e afiliações com pessoas ou instituições especiais. Eles também tendem a desvalorizar outras pessoas para que possam manter uma sensação de superioridade. Então, as dicas principais eu já dei para vocês, né? Que eles normalmente se afiliam, né, estão em lugares onde eles possam galgar posições de superioridade para que eles sejam admirados, adulados e satisfaçam a sua necessidade de se sentir maior que os outros. A prevalência estimada do transtorno de personalidade narcisista ao longo da vida varia muito, mas pode chegar a 6,2% da população norte-americana em geral. É mais comum entre os homens do que entre as mulheres. Porém, minha gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu espero que vocês não tenham o desprazer de ter sido vítima de mulher narcisista. Porque por mais que a maioria seja homens, quando você se depara com uma mulher narcisista, é de amargar, como diria minha avó. Comorbidades são comuns. Os pacientes muitas vezes também têm transtorno depressivo, ou seja, junto com o transtorno de personalidade narcisista, normalmente se tem transtorno depressivo ou anorexia nervosa ou transtorno por abuso de substâncias, cocaína, por exemplo, transtorno de personalidade histriônico, borderline ou paranoico. Porque o narcisista, ele é o transtorno de personalidade narcisista, normalmente ele vem associado com algo, porque o narcisista não se contenta com pouco, ele quer muito, então normalmente, se ele for borderline, ele vai querer muito a sua atenção e o seu vigor, é como se ele é uma pessoa que suga a energia do outro, sendo borderline ou não, tá? A sensação de conviver com um narcisista é uma sensação de cansaço, e você muitas vezes
acha isso estranho e mais, uma habilidade que o narcisista tem. Tô dando várias dicas aqui no meio porque, gente, é muita experiência que eu tenho com o narcisista. Ele tem a habilidade de você se sentir culpado por estar sentindo esse cansaço de estar perto dele. Então, ele vai fazer você sentir esse cansaço, ele vai te sugar, ele vai abusar emocionalmente de você e vai fazer você se sentir culpado disso. Tenha certeza. Muito bem, agora vamos falar de a etiologia. Da onde vem, né? Poucas pesquisas sobre os fatores biológicos que contribuem para o transtorno de personalidade narcisista foram feitas, embora pareça haver um componente hereditário significativo, ou seja, não está descartado a hereditariedade, tá? Ou a genética. Algumas teorias postulam que os cuidadores podem não ter tratado a criança de forma adequada. Por exemplo, sendo excessivamente críticos ou elogiando excessivamente. Eu já vou falar algo sobre isso. Admirando ou favorecendo excessivamente a criança. Alguns pacientes com esse transtorno têm dons ou talentos especiais e tornam-se acostumados a associar a sua autoimagem e senso do seu eu à admiração e à estima dos outros. Então, assim, o narcisista, ou ele foi uma criança que foi negligenciada, que foi pouco reconhecida, ou ele pode ter sido uma criança extremamente elogiada. Engana-se quem acha que o narcisista é aquela pessoa que se acha maravilhosa, que se admira. É uma pessoa que tem a necessidade de ser altamente elogiada e adulada, mas nem sempre ela tem uma imagem maravilhosa de si mesma. Inclusive, pode ter sido uma criança negligenciada que em algum momento ela teve um clique. Em algum momento da sua infância, ela decidiu que se ela não fizesse por ela, ninguém ia fazer. Então, ela se tornou uma pessoa que se incumbiu de se auto-elevar, porque senão ninguém ia fazer isso por ela. Então, em algum momento, essa criança teve como se fosse um gatilho. Então, aconteceu alguma coisa com essa criança para ela ter sentido, para ela ter tido uma imagem pobre de si mesma, para ela ter se sentido mal com isso, para ela ter se sentido pequena ou pouco admirada, e foi aí que ela decidiu, essa criança decidiu que ela faria por ela algo para se tornar grandiosa. E aí se tornou um grande narcisista. Vou pedir licença para vocês para beber uma aguinha, porque, né, já temos 13 minutos de filme. De vídeo, né? Agora vamos falar sobre sinais e sintomas. Pacientes com transtorno de personalidade narcisista superestimam suas habilidades e exageram suas realizações. Eles acham que são superiores, é como eu já falei. Eles demonstram se achar superiores, mas só eles sabem, no fundo, no íntimo deles, só eles sabem se eles se acham superiores mesmo ou não, tá? Não são todos iguais, tá bom, gente? Não são todos que têm os mesmíssimos sintomas. Não são todos que agem da mesmíssima forma. Nananã. Existem aqueles, por exemplo, que sentem a necessidade de diminuir o outro para se sentir maiores, mas tem uns mais espertinhos que não agem dessa forma. Eles colam no outro para se sentir da mesma forma que esse outro que eles admiram, tá? E aí tem uma outra característica muito importante do narcisista que eu vou falar logo mais. Essa superestimação de seu próprio valor e realizações muitas vezes implica uma subestimação no valor e realização dos outros. Já falamos sobre isso. Esses pacientes são preocupados com fantasias de grandes realizações,
de serem admirados por sua inteligência ou beleza avassaladora, muitos deles são altamente maníacos com a beleza, desde criança, tá? De ter prestígio e influência ou de experimentar um grande amor. Eles sentem que deve se relacionar apenas com outros tão especiais e talentosos quanto eles mesmos, não com pessoas comuns. Esse relacionamento com pessoas extraordinárias é usado para suportar e melhorar a sua autoestima. É o que eu falei. Então, os narcisistas, eles têm as vítimas deles, que são as pessoas que eles subestimam para se sentir melhor, e tem os relacionamentos que eles acham, então assim, eles têm uma conta no banco, eles não querem ter uma conta, vou dar um exemplo babaca aqui, eles não querem ter uma conta no Itaú, eles querem ter uma conta no Itaú Personalité, senão para eles não tá bom. Tá? Não é uma questão de poder aquisitivo, mesmo que ele não tenha nenhum poder aquisitivo. Ele já almeja algo que nem faz parte do mundo que ele vive. Então, ele vai num restaurante, ele quer ser atendido pelo gerente. Ele não quer ser atendido por um garçom qualquer. Então, ele vai ao médico, ele vai no fisioterapeuta, ele quer ir no fisioterapeuta que atende o artista tal, lá do hospital tal, o mais top de todos. Então, ele tem essas manias de grandeza, certo? Tá bom. Como os pacientes com transtorno narcisista precisam ser admirados, sua autoestima depende da consideração positiva dos outros e é, portanto, geralmente muito frágil. O que significa esse muito frágil? Se você fala algo contra o que eles querem ouvir, eles ficam nervosinhos, raivosinhos e alguns até fazem assim, rosnam e batem o pé. Sim, já presenciei. Faz com o pé, sabe assim? As pessoas com esse transtorno frequentemente observam para ver o que os outros pensam deles e avaliar o quão bom eles estão sendo e fazendo as coisas. Eles são sensíveis e se chateiam com críticas dos outros e pelo fracasso. Eles não admitem fracasso, odeiam fracasso, ficam transtornados com fracasso. O que faz com que se sintam humilhados e derrotados. Eles podem responder com raiva ou desprezo. Ou podem contra-atacar violentamente. Ou eles podem se afastar ou aceitar externamente a situação em um esforço para proteger sua sensação de autoimportância, ou seja, grandiosidade. Eles podem evitar situações em que podem falhar, ou sejam, ai, não tô afim de ali, não. Então, outra coisa que os narcisistas fazem muito é evitar situações em que eles não vão ser o destaque. Isso acontece muito em igrejas. Sim. Então, aquela pessoa desenvolve uma função que ela sempre está na frente. Quando ela é convidada para um papel onde ela não vai sobressair, ela nem vai. Narcisista! Agora, o diagnóstico de transtorno, ele pode ser dado clinicamente. Então, eu vou falar alguns padrões do diagnóstico aqui. Nossa, esse vídeo tá ficando longo, mas eu tenho certeza que você já identificou pessoas à sua volta que agem desta maneira. Então, muito cuidado. E vou falar no final, né, como que nós devemos lidar com essas pessoas. Então, como que uma pessoa, a gente tem certeza que ela é narcisista? Quando esses padrões aqui acontecem de fato, tá? Uma sensação exagerada e infundada da sua própria importância e talentos, aquela mania de grandeza,
Muitas vezes pode ser confundido com o histriônico, porque o histriônico ele quer aparecer a qualquer custo e ele faz todo tipo de macaquice para ser notado e ser elogiado. Isso vem muito da infância, quando aquela criança fazia aquelas performances e a família inteira ficava assistindo e aplaudindo. Preocupação com fantasias de realizações ilimitadas, influência, poder, inteligência, beleza ou amor perfeito. Convicção de que eles são especiais e únicos e devem associar-se apenas com pessoas do mais alto calibre, na concepção deles, tá? Necessidade de ser incondicionalmente admirado. Sensação de merecimento. Eu mereço, eu sou melhor que ela, eu sou melhor que ele. Exploração dos outros para alcançar objetivos próprios, que está aí a falta de empatia. Eles não estão se importando se o outro está sendo explorado emocionalmente. O que eles querem é, através do outro, conseguir os objetivos deles. Falta de empatia, que eu já acabei de dizer. Inveja dos outros e convicção de que os outros o invejam. E aí é que eu queria falar para vocês, que eu falei lá atrás que eu ia falar sobre algo. Os narcisistas são altamente invejosos. E eles são invejosos de uma maneira que eles odeiam que o outro tenha ou conquiste aquilo. Se for algo melhor que eles ficam desesperados. Mas se for algo que é inferior a eles, mesmo assim, eles não querem que o outro tenha, que o outro alcance, e eles são capazes de tecer comentários para mostrar uma grandiosidade, né? Então, por exemplo, ai, você vendeu a sua casa é muito melhor que a dele. Por que você não disse eu compraria a sua casa? Compraria nada. Narcisista, ele não tá suportando ver o seu crescimento, a sua prosperidade, né? Você vendeu essa casa porque você vai comprar uma melhor, ele não está suportando isso, então ele já joga algo que vai disputar a grandiosidade com você. Arrogância e altivez, né? Um cidadão arrogante não é uma pessoa popular que todos amam. E além disso, os sintomas devem ter ocorrido no início da idade adulta. É muito importante que seja diferenciado o transtorno de personalidade narcisista com o bipolar, com o antissocial, o psicopata e com o histriônico. Já disse isso antes, mas é sempre bom reforçar. A terapia para este cidadão ou esta cidadã, terapia psicodinâmica, que vai focalizar nos conflitos, as abordagens desenvolvidas para esse transtorno, algo que funcione no convívio, tá bom? Terapia cognitivo-comportamental pode ser interessante também, porque eles podem achar atraente a oportunidade de aumentar a sua maestria, né? Então, é assim, gente, o narcisista, muito difícil ele procurar ajuda. Por quê? O narcisista, ele nunca acha que o problema é ele, que o defeito está nele, que ele é um problema, a não ser que alguém do convívio dele peça ou exija, ou então se ele perceber que ele está perdendo algo que ele considera muito importante, que está saindo do controle dele, aí ele poderá querer essa terapia. Porém, ele nunca vai reconhecer a necessidade dele de uma maneira humilde, né? Então ele vai fazer terapia para ele se tornar melhor ainda do que ele já é, porque ele é um ser maravilhoso. Lembrando que ele pode até ter uma imagem pobre de si mesmo, mas você nunca vai saber, porque a perfeição que ele demonstra para você, a imagem que ele passa para você é sempre algo maravilhoso. Então essa pessoa é um marido maravilhoso, é uma mãe maravilhosa, uma esposa maravilhosa, é um líder maravilhoso naquilo que ele cuida, tá bom? Então,
Eu pretendo falar muito mais sobre os narcisistas daqui pra frente, pretendo contar minhas experiências com narcisistas. Eu espero que vocês tenham gostado. Coloquem aí embaixo as suas experiências com narcisistas, suas perguntas, porque se tiver bastante pergunta, eu posso fazer só um vídeo respondendo a uns inscritos, tá bom, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz com muito amor e muito carinho. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.